O descontrole das emendas parlamentares. Como é que a gente chegou até este ponto de farra? Fala pessoal, Felipe Zara aqui, e é nesse caminho que a gente vai furar a bolha hoje, aprofundar sobre um dos assuntos mais incômodos destes tempos no cenário político. O marco para uma mudança mais impactante em relação às emendas aconteceu em 2015, quando definitivamente o presidencialismo de coalizão começou a deixar de ser o mesmo. Inclusive, assim registrou o cientista político recentemente Cláudio Couto em artigo na Folha de São Paulo. Mas antes, pessoal, queria te pedir para se inscrever aqui no canal, né? Guarda o post, compartilha com um amigo que curte debater política. A gente vai trazer muito vídeo aqui analítico, entrevistas no canal sobre o mercado político, sobre marketing, comunicação, música e arte também, que são minhas especialidades. Então vamos nessa, se inscreve no canal e bora debater aqui os assuntos relevantes do nosso dia a dia. Bom, maravilha. Então vamos entender o que aconteceu para a gente chegar a este ponto de farra total em relação às emendas parlamentares. E para isso é importante eu contar um detalhe sobre a experiência que tive ao trabalhar como assessor de imprensa da senadora Rose de Freitas. Hoje ela está sem mandato, mas foi a primeira mulher a ser eleita senadora pelo estado do Espírito Santo. Rose, como era conhecida, construiu uma marca política muito forte ao longo dos anos. Ela era municipalista e todos diziam isso, sem muita dúvida, incontestável. Por quê? Porque ex-deputada e ex-senadora tinha uma relação muito próxima dos prefeitos capixabas. Então ela visitava as cidades, recebia os chefes do executivo frequentemente em seu gabinete, ouvia as demandas do interior e direcionava os recursos para as cidades do Espírito Santo. Ela fazia isso também por meio das emendas parlamentares, claro, mas essas emendas até 2015 não eram impositivas, ou seja, elas poderiam estar no orçamento da União, mas esse investimento não necessariamente era cumprido. Então o parlamentar tinha de se articular e brigar realmente para que de fato o investimento acontecesse. Bom, a senadora e diversos outros políticos com as mesmas características de atuação buscava também o que ela chamava de recursos extra-orçamentários. Isto é, ao ouvir as demandas dos prefeitos, ela iniciava um périplo pelos ministérios em Brasília. Por exemplo, chegava para o ministro da Saúde e dizia: Cariacica precisa de tantas ambulâncias e uma unidade de saúde em tal lugar, Cariacica na Grande Vitória, por exemplo. Ela pedia e tinha braços direitos dentro do gabinete para continuar as cobranças junto à equipe do ministério. O engraçado é que era um parto para a assessoria de imprensa emplacar, porque a gente divulgava o direcionamento de recursos para as cidades, mas a imprensa retornava assim: não, esse dinheiro é do governo federal porque a função do parlamentar é apenas fiscalizar e legislar. Pronto. Bom, mas foi em 2015 então que as coisas começaram a mudar um pouco, muito também pela fragilidade da ex-presidente Dilma Rousseff na relação com o Congresso. Então, a emenda constitucional 86 de 2015, já com Eduardo Cunha como presidente da Câmara, tornou obrigatória a execução de emendas parlamentares individuais. São aquelas cuja destinação é a atribuição de cada senador ou deputado. Então, entrou no orçamento, tem que executar. Bom, daí vieram a crise econômica, o impeachment inventado de Dilma, a polarização política, a guerra cultural e o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018. E Bolsonaro era igualmente fraco para negociar com os congressistas, negligente. Sob ele, conhecemos a emenda constitucional 100, que tornou também impositivas as emendas das bancadas estaduais. Ou seja, no Espírito Santo, por exemplo, são 10 deputados e 3 senadores. Eles se reúnem, há um coordenador de bancada para organizar isso e decidem para onde vão os recursos. Então essas emendas ficaram obrigatórias também. Depois disso veio ainda a emenda constitucional 105, criando as transferências especiais, as famosas emendas PIX, que possibilitaram destinar recursos sem qualquer transparência, sem finalidade definida, sem destinação específica, sem nem sequer um projeto para mostrar como usar esse recurso definido. E ainda com Bolsonaro apareceu o popstar do clientelismo, o orçamento secreto, aquelas emendas em que o relator do orçamento tem a premissa de distribuir, inclusive beneficiando os amigos fortes, hein? Arthur Lira, em 2022, destinou aos municípios de Alagoas cerca de 357 milhões só por meio dessa modalidade. Bom, por fim, ganharam força também as emendas de comissão, aquelas de autoria das comissões permanentes do Congresso, como a Comissão de Justiça, Agricultura, Cultura, enfim. E tudo também sem tanta transparência.
Resultado de toda essa escalada: o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano eleitoral de 2026 reserva às emendas 54,2 bilhões de reais, sendo que 77% desse volume sairá do Congresso e chegará ao governo com a obrigatoriedade de execução. Em 2015, para se ter ideia, eram só 6,4 bilhões no total. Olha a diferença. E mais, a Quest divulgou pesquisa a segunda, dia 21 de julho, que mostra que 72% da população não sabem que o Congresso tem esses 50 bilhões em emendas. Bom, esse sem dúvida é um dos grandes motivos de os congressistas não terem tanto comprometimento, por exemplo, de conversar sobre qualquer agenda do governo federal que contrarie os interesses das casas legislativas. Essa é a tal dificuldade que o Lula tanto alega, porque, de fato, aquele municipalismo que eu citei da senadora Rose de Freitas praticamente deixou de ser um ativo determinante, já que todo mundo tem dinheiro para distribuir para as bases e sem tanto esforço. Então, negociar para quê? É isso, mais uma análise aqui do canal para a gente furar a bolha, sair do lugar comum. Espero que tenha curtido. Mais uma vez, se inscreve aí, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de debater política e até a próxima.